Oi, tudo bem? Interessante nós pensarmos, nós refletirmos que a maioria de nós, a maioria das pessoas, prefere olhar para fora de si, ao invés de olhar para dentro, para o seu interior, onde há a nossa potencialidade, onde estão as nossas riquezas. É claro que o ser humano em si, o ser humano ele é imperfeito, nisso não há o que contestar. Na verdade, Fernando Pessoa nos diz que nós gostamos muito da perfeição porque nós não podemos tê-la. Ele diz ainda que se nós pudéssemos alcançar a perfeição, nós até a repugnaríamos. Mas, por outro lado, é interessante que ele diz que a perfeição é desumana, enquanto a imperfeição é humana. E nós, muitas vezes, caminhamos, corremos de problemas, de imperfeições, e quando eles aparecem para nós apenas queremos jogar para cima do outro, como se fosse uma batata quente, e essa batata está ali, nos queimando. E agora, o que fazer com isso? Com esse problema, com essa situação? Henry Ford, esse americano empreendedor, ele nos disse certa vez que ao invés de apresentarmos os problemas, que nós apresentemos as soluções para esses problemas. Ou então, pelo menos, as sugestões. Não adianta jogar o problema para frente. Isso não resolve nada. Ainda assim, quando pensamos nisso, pensamos nessa ideia de que somos imperfeitos ou que temos defeitos, entre aspas, será que esses defeitos, será que essas imperfeições não são elas que estão suportando, não são elas então que estão segurando todo o nosso prédio, toda a nossa forma de ser? Será que até isso não pode até transformar outras vidas? Isso ser inspiração também para outras pessoas? Porque tem pessoas que apenas se envergonham por isso, por algo que elas entendem que são tristezas, que são imperfeições, que são defeitos de si. Interessante, havia um carregador de água em que ele, da Índia, ele todos os dias, diariamente, ele carregava alguns potes bem grandes, uns potes de água bem grandes, assim, uma vara que passava assim pelo seu pescoço, por trás assim do pescoço, e carregava isso subindo e descendo montanhas, esses potes bem grandes, sendo que um desses potes ele era perfeito, em sua totalidade, e o outro tinha uma certa imperfeição. Na verdade, ele tinha uma rachadura. E então, esse carregador de água fazia isso todos os dias, diariamente, e por 2 anos ele fez isso. E o que se percebeu é que esse pote de água, que era então rachado, esse velho pote rachado, ele vinha derramando essa água por todo aquele caminho em que esse carregador vinha fazendo, descendo, subindo as montanhas, indo ao poço tirar a água, para levar para quem? Para levar para o seu patrão, para levar para o seu senhor. E nisso, continuou sempre assim. Que engraçado. Nisso, o pote rachado, o pote que tinha rachadura, esse velho pote, ele se sentia envergonhado por isso. E o outro pote, que era o perfeito, levava a água por inteiro, ele se sentia totalmente orgulhoso. E nisso, o próprio pote rachado, se sentindo envergonhado, se sentindo triste, porque ele não conseguia realizar essa missão a qual ele foi designado a fazer. Certo dia ele voltou-se para esse carregador de água e falou para ele: olha, eu vim aqui, na verdade, eu quero lhe pedir desculpas.
E aquele carregador de água, sem entender, virou-se para esse pote e falou: por quê? Por que você quer se desculpar? Na verdade, porque você tem se esforçado já por anos, por 2 anos seguidos, para levar a água do poço até o seu senhor, até o seu patrão, e eu então não tenho conseguido realizar a minha missão. Na verdade, todas as vezes eu venho, derramo essa água pelo caminho e levo somente a metade. Você sempre só leva a metade, então por isso você não consegue receber o seu salário por completo. Mas aquele carregador de água ficou assim até um pouco triste, reflexivo sobre aquela situação que aquele pote referenciou. Mas ele disse: é o seguinte, vamos aguardar, espere nós chegarmos até a casa do meu senhor, mas enquanto isso, observe o caminho. Observe o caminho, você verá que nesse caminho haverá flores. Então depois nós conversaremos. E isso aconteceu durante o caminho. Aquele velho pote rachado observou que realmente pelo caminho havia flores. Na verdade, ele até se animou um pouco, esse pote rachado se animou um pouco ao poder contemplar essas flores pelo caminho. Mas ao final, ao chegar na casa do Senhor, ele pôde perceber que mais uma vez não conseguiu cumprir essa missão. Chegou lá pela metade de água e ficou triste novamente. Mas o carregador de água então virou-se para ele e falou e disse o seguinte: olha só, essa água que você traz e que você deixa pelo caminho, não sei se você pôde observar, as flores que estavam no caminho eram flores, então, que foram crescendo e florescendo durante esses 2 anos em que a sua água caiu por esse caminho. Você pôde observar que só tinha flores do seu lado. E ainda assim, todas as vezes que nós voltávamos do poço, essa sua água ainda regava essas flores. E, por conseguinte, todas as vezes que eu vinha aqui e iria, então, retornando pelo caminho, eu colhia algumas dessas flores e, então, levo para a casa do meu Senhor e lá eu ornamento a mesa do meu Senhor. E aquela casa fica cheia de beleza e de graça por causa dessas flores. Então, se você não fosse assim do jeito que você é, isso jamais aconteceria. E essa história traz para nós que, ao invés de ficarmos reclamando, ao invés de ficarmos muitas vezes tristes, envergonhados com essas imperfeições que nós pensamos que nós temos, como a gente disse aqui no início, muitas vezes essas imperfeições podem estar trazendo grandes ganhos para outras pessoas. Às vezes o que temos em nós, que pensamos que é algo ruim, que é algo negativo, que é algo que traz alguma vergonha, isso pode realmente ser algo potencial para até ajudar e inspirar outras pessoas. E, na verdade, é assim. Muitas vezes nós temos as nossas perfeições, ou aquilo que nós fazemos bem, então que a gente possa continuar a aperfeiçoar essas nossas potencialidades, aquilo que nós conseguimos fazer bem. Mas se existe algo que nós entendemos que não é bom, que nós não fiquemos naquela síndrome de perfeccionismo, porque nós somos seres humanos. Não podemos ficar naquela ideia de que temos que fazer algo somente o dia que formos perfeitos, ou somente o dia que conseguimos fazer algo no nível muito alto. É no caminho, é no dia a dia em que nós vamos aprendendo e vamos aperfeiçoando o que nós vamos fazendo e vamos melhorando um pouco a cada dia. E há que se ter, sim, a predisposição para isso. E para ter a visão de que talvez essa imperfeição não é tão imperfeita assim. E
E é nesse sentido que nós temos que compreender também que, ainda assim, ainda que nós tenhamos imperfeições, que essas imperfeições não nos impeçam de sermos cada vez mais quem somos, de podermos realizar o melhor nessa vida. Então, mais uma vez, desejo a todos vocês um excelente dia e uma abençoada semana. Então, tchau!